Reunião ordinária da Câmara Municipal de Itacarambi. Boa noite, senhores vereadores, público aqui presentes e aos espectadores que nos acompanham pelo Facebook. Sejam bem-vindos. Sob a proteção de Deus, cumprimento e agradeço a presença de todos. Convido para juntos orar o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim que perdoamos, então. Não deixei cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Em tempo, eu queria convidar o companheiro Reinaldinho para fazer parte da mesa como vice-presidente nesta noite, em substituição ao presidente da Casa, Alberto Lopes dos Santos. Autorizo o nobre secretário, como o Joãozinho não está presente, eu fiz o convite também para Bruno Thiago fazer parte da mesa como secretário. Autorizo o nobre secretário a fazer a chamada dos senhores vereadores. Alberto Lopes dos Santos, Bruno Thiago Farias Fernandes, presente. Cristiano Pereira Costa, Dimas Brasileiro de Alquimim, Elci Nascimento Sá, presente. João Campos Filho, Juvenal de Seixas Ferro, presente. Reinaldo Pereira da Silva, presente. Rebeca Nascimento Sá, presente. Valdomiro Soares Benício, Wellington Augusto Pereira de Souza, presente. Como houve o quórum regimental, e com o quórum regimental de 7 vereadores, em nome de Deus, declaro aberta a reunião. Convido novos vereadores para assinar a relação de presença. Ouviremos, a partir desse momento, o expediente da noite. Peço ao secretário da mesa, Bruno Thiago, para fazer as leituras da ordem da noite. Ata da reunião ordinária número 14/2024 da Câmara Municipal de Itacarambi, quarta sessão legislativa de 2024, realizada no dia 19 de agosto de 2024, às 18 horas. No dia 19 do mês de agosto de 2024, às 18 horas, do plenário vereador José Carlos Nascimento, realizou-se a reunião ordinária, da qual se lavrou esta ata. O senhor presidente Juvenal de Seixas Ferro, observando a ausência do secretário da mesa, vereador João Campos Filho, convidou o vereador Bruno Thiago Farias Fernandes para secretariar os trabalhos. Este fez a chamada dos presentes, constatando e registrando a presença dos vereadores Alberto Lopes dos Santos, Bruno Thiago Farias Fernandes, Cristiano Pereira Costa, Elci Nascimento Sá, Juvenal de Seixas Ferro, Reinaldo Pereira da Silva, Valdomiro Soares Benício e Wellington Augusto Pereira de Souza. Deixaram de comparecer a esta reunião João Campos Filho, Dimas Brasileiro de Alquimim e Rebeca Nascimento Sá, que se justificaram suas faltas e tiveram abonadas. Em cumprimento ao regimento interno da Casa, o senhor presidente, invocando o nome de Deus, seguido da oração de Pai Nosso, declarou aberta a reunião. Seguiu com a apreciação da ata da reunião anterior. A mesma foi aceita por todos e assinada pelos membros da mesa diretora. Seguiu com a discussão e votação única das proposições, indicação número 85/2024, de autoria do vereador Alberto Lopes, que indica ao Executivo Municipal a necessidade de troca de postos de madeiras para postos de cimento no bairro Bandeirantes, bem como todo o perímetro urbano. Moção de pesar número 02/2024, de autoria do vereador Alberto Lopes, que externa os mais elevados sentimentos de pesar pelo falecimento do senhor Antônio José de Oliveira, natural da Ilha do Capão, zona rural de Itacarambi, ocorrido no dia 27 de julho de 2024. As proposições foram aprovadas por unanimidade. Apresentação da indicação número 086/2024, de autoria do vereador Elci Nascimento Sá, que indica ao Executivo Municipal a necessidade de 2 quebra-molas na rua ao lado do Ceasa, na comunidade Fabião 2, zona rural de Itacarambi,
A mesma foi aprovada por unanimidade. Em seguida, fez o uso da tribuna livre a senhora Kênia Moreira de Oliveira, falando sobre a necessidade de verba de tratamento em outros municípios, em especial na APAI, localizada no município de Januário. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente dos termos regimentais encerrou a presente reunião. Em votação a ata 14 de 2024. Senhores vereadores que for pela aprovação, permaneçam como estão. Vereadores contrários se manifestem. Ata aprovada. Apresentações do dia. Apresentações do dia. Indicação 87/2024, vereador Alberto Lopes dos Santos. Indica o Executivo Municipal a necessidade de disponibilizar o profissional para coleta de material para a realização de exames laboratoriais nas comunidades rurais do município de Itacarambi. Também do vereador Alberto Lopes, indicação número 88, que indica ao Executivo Municipal a necessidade de criar a Secretaria da Juventude no município de Itacarambi. Como a mesa diretora tem poder para indicações pôr em votação, ela foi apresentada, eu vou pôr em votação. Em votação as indicações 88, 87 e 88, de autoria do vice-presidente da Casa Legislativa, Alberto Lopes dos Santos. Senhores, ele diz que for pela aprovação das indicações, permaneçam como estão. Os contrários, permaneçam como estão. Os que for a favor, permaneçam como estão, né? Os contrários se manifestem. Foi isso, eu inverti aqui. Desculpa aí. Algum vereador tem alguma objeção sobre a votação da indicação do vereador Alberto Lopes? Aprovada. Também apresentações do dia, indicação 89 do vereador Wellington Augusto. TIM, indica o Executivo Municipal a necessidade de um caminhão, tanque tipo pipa, sucção fossa para esvaziar as fossas das residências que não são contempladas com rede de esgoto na cidade da comunidade de Vazia Grande, zona rural de Itacarambi. Também do vereador TIM, indicação número 90, que indica o Executivo Municipal a necessidade de coletar lixo na comunidade rural de Vazia Grande. Indicação 91, também do vereador Tim, que indica o Executivo Municipal a necessidade de rede de energia elétrica para os moradores da residência ao lado do terreno de Necão. Apresentado e vou pôr para votar. Em votação as indicações de autoria do vereador Wellington Augusto Pereira de Souza. 91, 88, 89, 90 e 91. Passo a palavra para o vereador Tim. Senhor presidente, boa noite, senhor presidente, nobre colega e todo mundo que nos assiste aqui pela rede Facebook. Queria falar aqui, senhor presidente, que eu estive lá em Vargem Grande, estou indo lá quase toda semana. Muito lixo não está sendo coletado e também lá tem fossa cheia e o povo não tem condições de abrir mais fossa para estar esgotando, tem que ter o caminhão-pipa. E também sobre o caminhão-pipa, em Itacarambi também está a mesma situação. Semana passada agora, acho que o caminhão foi lá ontem, foi o caminhão semanal tirou um pouco do resíduo lá. Também nas casinhas também ali, não está fazendo a coleta e o resíduo está entrando no quintal do povo, entendeu? Passando da casa de um vizinho para outro. Então é a necessidade do caminhão fossa para estar limpando as fossas. E sobre a energia aí, nós já passamos aqui pelo o interesse social, foi aprovado por essa casa e ficou de dar uma solução para aquele povo. A luz, a água, até hoje, não chegou naquela comunidade, naquele bairro, entendeu? Então a gente está aí para cobrar do gestor para a necessidade dos postos de luz, para ter luz, o pessoal ter luz em casa. É só isso, presidente, muito obrigado. Em votação as indicações do 89, 90 e 91, de autoria do vereador Wellington Augusto Pereira de Souza. Senhores edis que for pela aprovação dessas indicações, permaneçam como estão. Vereadores contrários, se manifestem. Indicações aprovadas.
Apresentação do dia. Projeto de Lei CM 06/2024. Autoriza o Poder Executivo a criar o cartão prioritário no município de Itacarambi para pessoas portadoras de doenças crônicas, progressivas ou degenerativas, complexas e raras e das outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado o chefe do Poder Executivo a criar o cartão prioritário para pessoas portadoras de doenças crônicas, progressivas ou degenerativas, complexas e raras. Artigo 2. Para efeitos dessa lei, são consideradas doenças crônicas, complexas e raras. Doenças crônicas, aquelas que apresentam início gradual, com duração longa ou incerta, que, em geral, apresenta múltiplas causas e cujo tratamento envolva mudança de estilo de vida em um processo de cuidado contínuo que usualmente não leva à cura. Doença complexa, aquelas associadas aos efeitos de múltiplos genes, multigênicos, em combinação com estilo de vida de fatores ambientais causadas por múltiplos fatores contribuintes. Doença rara, aquela que afeta até 65 pessoas com cada grupo de 100 mil indivíduos. Artigo 3º. O projeto visa garantir a eficiência e respeito dos princípios e garantias constitucionais da igualdade, dignidade da pessoa humana, a não discriminação e a autonomia individual. Artigo 4º. O projeto tem como objetivo priorizar o atendimento em estabelecimentos públicos, bancários, supermercados e também assegurar a vaga nos estacionamentos dos mesmos, devendo respeitar a classificação de risco nas unidades de saúde hospitalar, básicas e ambulatoriais. Parágrafo único. A classificação de risco segue protocolos regulamentados pelas sociedades médicas e Ministério da Saúde e obrigatoriamente deverá constar no laudo médico, para que seja incluso na carteira de identificação. Artigo 5º. O cartão prioritário para pessoas portadoras de doenças crônicas, progressivas ou degenerativas, complexas e raras, serão emitidos e fiscalizados pela Secretaria Municipal de Saúde. Os portadores de doenças cardíacas deverão apresentar documentos pessoais como RG, CPF e 2 fotos 3x4, comprovante de residência laudo médico com exames comprobatórios atualizados. Os meios do diagnóstico a serem empregados na avaliação da capacidade funcional cientificamente são os seguintes laudos: relatórios médicos descritivos das doenças como o CID e outros meios como os exames que justifiquem a necessidade da prioridade. O cartão prioritário para as pessoas portadoras de doenças crônicas, progressivas ou degenerativas, complexas e raras, terá o prazo de validade de 1 ano. Para usar as filas especiais, será obrigatória a apresentação do cartão prioritário emitido por setor responsável do Executivo como foto no momento do atendimento. Parágrafo único. A renovação se dará mediante a apresentação da documentação exigida atualizada. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário, entrando a presente lei em vigor após 90 dias em sua publicação. Vereador Cristiano Pereira Costa. Já se encontra aqui parecer jurídico. Parecer jurídico. Trata-se de um parecer sobre a legalidade e a constitucionalidade do projeto da Lei 6/2024, de autoria do senhor vereador Cristiano Pereira Costa, que autoriza o Poder Executivo a criar cartão prioritário no município de Itacarambi para as pessoas portadoras de doenças crônicas, progressivas ou degenerativas, complexas e raras e das outras providências. O projeto de lei visa garantir a eficiência e a aplicação dos princípios e garantias da igualdade, dignidade da pessoa humana e não a discriminação e autonomia individual através do cartão prioritário, garantindo
as pessoas portadoras de doenças crônicas, progressistas e degenerativas complexas e raras. A competência municipal é definida pela Constituição Federal de 88, em seu artigo 30, conferindo aos municípios a possibilidade de legislar em determinados assuntos. O artigo 30 compete aos municípios, inciso 1º, legislar sobre os assuntos do interesse local. Inciso 2º, suplementar a legislação da Federação Estadual no que couber. Instituir e arrecadar tributos com a sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Criar, organizar e suprimir distritos, observado na legislação estadual. Organizar e prestar diretamente sobre o regime de concessão ou permissão dos serviços públicos do interesse local, incluindo de transporte coletivo, que tem caráter essencial. Manter com a cooperação técnico-financeira da União do Estado programas de educação infantil do ensino fundamental. Prestar com a cooperação técnico-financeira da União do Estado serviço de atendimento à saúde da população. Promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante o planejamento do controle de uso, com parcelamento da ocupação do solo urbano. O projeto de lei número 6/2024 tem como base nos assuntos do interesse local, em que se estende o benefício conferido pela Lei 10.048/2000, que se acresce um caráter de suplementar legislação federal, se almudando aos incisos 1º e 2º do artigo 30 da Constituição Federal de 88 e também do artigo 10 do inciso 1º e 2º da Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, quanto à competência para legislar sobre o objeto, segue preceituado o ordenamento jurídico através dos dispositivos legais mencionados. Do processo legislativo, quanto à legalidade, a propositura do presente demanda do vereador é legitimado com o autor da Lei Orgânica Municipal em seu artigo 43, também pelo regimento interno dessa Casa, no seu artigo 138. A iniciativa dos projetos de lei que a qualquer vereador, à mesa da Câmara e comissões permanentes, ao prefeito e ao eleitorado, ressalva aos casos de iniciativa exclusiva do Executivo e da mesa da Câmara, conforme a determinação da constitucional legal desse regimento. Não sendo matéria de competência privativa da mesa da Câmara ou do prefeito, o projeto de lei analisado coaduna com o disciplinado pelo ordenamento jurídico sobre o processo legislativo, sendo, pois, o proposto por pessoas legitimadas. O objeto do presente projeto de lei, remetente à sensibilidade do princípio da Constituição constitucional da dignidade da pessoa humana, sendo este fundamento central da democracia e vem à expressa do artigo 1º do inciso 3º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Artigo 1º da República Federativa do Brasil, formada pela União, é indissolúvel. O dos estados e municípios e do Distrito Federal constitui-se em Estado democrático de direito, tem como fundamento, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Apesar de muito difundido, de difícil definição, a dignidade da pessoa humana abrange e cerne central dos direitos humanos, se tratando de se encontrar no outro, sua semelhança, sendo este fator intrínseco ao fator de ser humano. Flávia Piovensa, 2009, em uma das suas definições, diz que seria aquela ética que vê no outro um ser merecedor de igual consideração, profundo e respeito, dotado do direito de desenvolver as suas potencialidades de forma livre e na forma plena, aplicar a plena eficácia da dignidade da pessoa humana e privilegiar outros princípios como da igualdade e isonomia, em que se preza a tratar os iguais igualmente, os desiguais e desigualmente, sendo respeitadas as suas diferenças, a fim de que se equilibrem o direito da igualdade em previsão expressa no artigo 5º
do capítulo e inciso 1º da Constituição Federal de 88, no dispositivo normativo em que faz parte do rol das cláusulas pétreas, das cláusulas imutáveis que não admitem a sua deturpação. A grande maioria das doenças crônicas progressivas e degenerativas, raras e complexas, trazem problemas e dificuldades que reduzem significativamente a manutenção da vida cotidiana. As ações, como apresentada pelo projeto de lei em análise, são denominadas de ações afirmativas de discriminações positivas, em que o Estado visa combater a desigualdade acumulada historicamente por determinados grupos, equilibrando a igualdade de tratamento e oportunidades. O tratamento prioritário funda-se em conferir melhorias com fundamentos na Lei 10.048/2000, regulamentada pelo Decreto 5.296/04, sendo também estabelecidas prioridades pela Lei 12.008/2009, e no que se refere especificamente às pessoas idosas pela Lei 10.741/03, no Estatuto do Idoso. No tocante, o período eleitoral, não vejo enquadramento em nenhuma das vedações, pois apenas estende para outra categoria da prioridade dentro do já disciplinado das leis supracitadas, não se tratando de concessão de benefício. Conclusão: diante do exposto, trata-se de um parecer técnico opinativo que não impede a tramitação e até mesmo a sua aprovação. Dessa forma, concluo que a assessoria jurídica opina pela constitucionalidade e legalidade do referido projeto de lei, em vez que não contém vícios de competência, de legitimidade ou de matéria. Este é o parecer que submeto à apreciação dos colendos vereadores dessa casa. Doutora Joyce Cristine da Silva Soares. O projeto de lei está apresentado para as próximas reuniões a gente votar. De autoria do vereador Cristiano Pereira Costa. Está apresentado. Também para a apresentação do dia, projeto de resolução número 14/2024, que concede o título de mérito legislativo ao cidadão Fábio Alves da Silva. Artigo 1º, fica concedido o título do mérito legislativo senhor Fábio Alves da Silva, pelos relevantes serviços prestados no município de Itacarambi. Artigo 2º, a entrega do título será em sessão solene, na data a ser previamente marcada pela Câmara Municipal de Itacarambi. Artigo 3º, esta resolução entra em vigor na data da sua publicação. Autor, vereador Cristiano Pereira Costa, Juvenal de Seixas. Mesa diretora, Juvenal de Seixas Ferro, Alberto Lopes dos Santos e João Campos Filho. Biografia. Fábio Alves da Silva nasceu no dia 22 de fevereiro de 1992, na cidade de Itacarambi, filho de Luiz Alves da Silva e Joana Rodrigues da Silva. Deficiente visual, formou-se em letras português pela Unimons da Universidade Estadual de Montes Claros. Contou com a ajuda de suas professoras Meire e Edna Nascimento, que foram essenciais para enfrentar as barreiras que constantemente o desafia. Foi o primeiro dos seus irmãos com deficiência visual a entrar em uma instituição de ensino superior. Deu início à sua faculdade no dia 22 de fevereiro de 2018, formou-se em 26 de julho de 2023 e em dezembro de 2023 deu início à sua pós-graduação em Educação Especial Inclusiva e concluiu em 30 de maio de 2024, dia 20 de junho de 2024, e inicia-se a sua segunda pós-graduação em Secretaria Escolar. Fábio ingressou novamente na Unimontes em agosto de 2024 para a segunda especialização em Pedagogia. O jovem é um orgulho para a sua família e para as escolas onde passou. Está apresentado
o projeto de resolução 14 de 2024, de autoria do vereador Alberto Lopes dos Santos, Cristiano Pereira Costa, e a mesa diretora, presidente Juvenal Seja Serra, Alberto Lopes dos Santos, vice, João Campos Ciro, secretário. Está apresentado. Para encerrar as matérias de hoje, senhor presidente, se encontra na casa a proposta orçamentária do exercício de 2025. Só vou ler aqui a mensagem do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos a essa egressa Casa Legislativa a proposta orçamentária do município para o exercício financeiro de 2025, em cumprimento ao disposto do artigo 65 do parágrafo 5º da Constituição Federal e no artigo 35 do parágrafo 2º do inciso 3º do ato das disposições constitucionais transitórias. A proposta orçamentária foi elaborada tomando como base as ações e metas e prioridades da administração de acordo com o plano plurianual do município relativo ao período 2022 a 2025. A proposta orçamentária está atualizada de acordo à legislação vigente, tendo sido observada as instruções normativas editadas pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais, além da portaria expedida pela Secretaria do Tesouro Nacional, CTN, que trata sobre a contabilidade pública. No cenário da microeconômico mundial, a invasão da Rússia na Ucrânia traz muitas incertezas, como também os conflitos no Oriente Médio. O Banco Mundial estima o crescimento de 2,6% da economia global em 2024, embora abaixo do crescimento da década passada, antes da pandemia, que foi de 3,1%. Além das ocorrências do cenário do externo no Brasil, começou a sentir a pressão do processo inflacionário, fazendo o Banco Central estabilizar a taxa básica de juros, o que deve resultar em menor crescimento econômico no próximo exercício, fazendo com que as incertezas sobre o cenário microeconômico repousem por aqui também. Conforme a autorização constante no artigo 5º da Lei de Diretrizes Orçamentárias, elaboramos as propostas orçamentárias por modalidade de aplicação e que garante mais dinamismo durante a execução orçamentária. A proposta orçamentária das entidades da administração direta e indireta está inserida no contexto do orçamento geral do município para fins de evidenciação e consolidação orçamentária e obediência nos princípios da universalidade e unidade orçamentária, de acordo determinado artigo 165 da Constituição Federal. Senhores vereadores, Rebeca Nascimento Sá, Elci Nascimento Sá, o vereador Valdomiro Soares Benício, o Elton Augusto Pereira de Souza, o vereador Reinaldo Pereira da Silva. Vamos reunir, a gente vai olhar direitinho, para reunir as comissões, a gente reunir com a gente mesmo, trazer um contador para a gente dar uma olhada no orçamento, sabe, Rebeca? Para depois ninguém ficar reclamando que o orçamento está inchado, que o orçamento está isso ou aquilo. Então, peço aos senhores que nós vamos sentar, está aqui o líder do governo, né? Para a gente sentar, está o líder da oposição, para a gente analisar o orçamento, que esse orçamento é para 2025. Eu acho que o valor do orçamento, o secretário, o valor é 111 milhões, 111 milhões 258 mil reais. Esse é o valor do nosso orçamento 25-28. Então vamos sentar. Não, desculpa, não, estou falando. Vai ser. Então, eu estou falando assim, que ele vai vigorar no 25. Desculpa aí, gente. Ele vai vigorar no ano de 2025. Eu estou equivocado aqui. Então, tudo que o município, né, arrecadou em 2024 está aqui no orçamento para ser gasto em 2025. Não é isso?
Então está aí apresentado, está aqui na mão. É só todo mundo reunir para estudar a proposta orçamentária do exercício 2025. Vamos reunir, sentar, se for para fazer uma audiência pública, nós estamos à disposição. Convidar, né, a população que quiser participar, as entidades que quiser participar, para a gente começar a votação do nosso orçamento 2025. Está apresentado. A reunião acabou. Algum vereador que fez uso da palavra? O Haroldo Bedego. Senhor presidente, boa noite pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, só acerca de um requerimento que tem aqui, na verdade 2 requerimentos, o 09/2024, 010/2024, que foi retirado da pasta. Eu queria saber qual o motivo. Senhor vereador, o regimento interno ele é claro. Se no período que o senhor pediu a Casa Legislativa ela tiver condições de entregar o que o senhor quer, né, via escrito, ou acha que foi, já entregou para o senhor o escrito? Eu queria perguntar à nossa advogada, a doutora Joyce, porque até como não teve reunião, a reunião passada não aconteceu, e ele tem um prazo regimental lá de 15 dias para entregar para o senhor sobre o pedido. Eu queria saber da advogada como é que está o andamento do pedido do vereador. Boa noite à mesa, na presença do presidente, a todos os vereadores aqui presentes, também a todos que nos assistem nesse momento. Como eu havia falado com o senhor, eu estava esperando a autorização para já te passar as respostas do requerimento, porque muitas eu já tinha feito o levantamento. E aí eu ia até chamar o senhor ao final para falar que eu não poderia amanhã, porque eu vou ter uma reunião, apesar dela ainda não estar confirmada. E aí, caso eles não confirmem até amanhã, aí eu ia marcar com o senhor à tarde para já começar a fazer, para já começar a te passar todos os documentos solicitados. Inclusive, tem um ofício que o senhor mandou por último, que eu ia até te pedir uma extensão de prazo, porque são muitas notas, e a gente vai precisar de mais um tempo para conseguir retirar a cópia de todas. Sim. Então eu peço à senhora, usando a lei, né, da nossa lei orgânica, do nosso regimento interno, que a senhora faça o procedimento da entrega do que o vereador exigiu, por favor. Sem a gente atropelar a data. Respondido, vereador? Tá, senhor presidente. A extensão de prazo aí, eu vou discordar porque já tem algum tempo que eu fiz o mesmo requerimento. Aí cumpra-se o prazo regimental? Sim. Não tem prazo regimental para resposta dos ofícios, e é sobre o ofício que eu estou te pedindo. A lei de informação, ela garante prazo de 20 dias, podendo ser estendido por mais 10, se justificada. Eu vou fazer a justificação para o senhor por papel e te entrego. Se assim o senhor requerer, não tem problema nenhum. O prazo, então, já se encerrou. A data aqui foi do dia 20, né? Não, o ofício que eu estou te falando, a data é dia 26. Usa o microfone, por favor. Sim. Mais algum vereador? Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião. Convido a todos para a próxima, se Deus permitir. Tenha a todos uma boa noite.